E já estamos de volta ao vivo e em cores para todo o Brasil com o seu programa. Eu sempre gosto de dizer seu programa Vida e Saúde, porque é você que participa, você me dá pergunta, você me dá pauta, você me ajuda a fazer pergunta para o nosso convidado. Nosso muito obrigado de coração pelo seu carinho, pela sua sintonia, por sua audiência. Hoje estamos falando sobre intoxicação. Intoxicação. Você tem alguma experiência, você tem alguma dúvida? Você que é pai, você que é mãe, que lida dentro de casa com produtos de limpeza, medicamento, alguma experiência? Liga para cá. Alguma dúvida, você que trabalha no comércio, enfim, tem alguma pergunta? Então vá ligando. O telefone você já sabe, 19 3871 9620, 19 3871 9620 ou o e-mail. Anote aí, vidasaude@rs21.com.br. Nós estamos recebendo aqui alguém que é perito no assunto, gente. Olha, ela é professora doutora Silvia Casenave, toxicologista e professora de toxicologia da PUC Campinas e perita criminal do Instituto de Criminalística de Campinas. Nós vamos falar um pouquinho também sobre essa realidade, esse overdose, isso que a gente, né? Doutora, nós fomos às ruas e nós fomos também ouvir as curiosidades do Santo Povo de Deus, né? Sobre o tema, sobre intoxicação. Como essa primeira pergunta que nós vamos fazer agora. Olá, meu nome é Kátia. Gostaria de saber se eu tomar uma alta dosagem de medicamento, o que isso pode acontecer com o meu corpo. Muito bem, doutora. A pergunta da Kátia. Medicamentos. Existe essa intoxicação por medicamento? Por quê? Nossa, existe um monte de intoxicação por medicamento. Aliás, uma das categorias que provoca maior número de intoxicações no Brasil são os medicamentos. A gente tem em primeiro lugar o medicamento. Demais, o que é? Toma demais, toma por acidente. A gente, na verdade, assim, em termos epidemiológicos, né, o que a gente tem aí no Brasil inteiro, que medicamentos são os causadores do maior número de intoxicações, principalmente em crianças e por acidente. Okay. Né? Mas a gente também tem muitos casos de intoxicação por medicamentos em tentativas de suicídio, Okay. A gente tem tentativas de homicídio, a gente tem situações acidentais em que a pessoa engana a dose, ou quando, por exemplo, ela mistura álcool com medicamento, que é uma coisa que não se deve fazer de forma alguma. Isso, álcool e medicamentos, é um casamento que dá certo ou jamais? Não, jamais. O álcool ele vai sempre interferir na forma como o medicamento vai agir no organismo, né? Então, qualquer medicamento pode produzir intoxicação. Alguns medicamentos produzem a morte com doses pequenas, inclusive, né? Então, a gente tem várias categorias, mas mesmo aquele que as pessoas acham que pode comprar à vontade, que todo mundo tem em casa, que não faz mal, isso é um erro pensar, porque todo medicamento é nocivo, a gente precisa controlar droga, essa dosagem. Nós aqui levantamos essa bandeira, que já fizemos inclusive um programa sobre automedicação e, em hipótese alguma, a gente aprova, por mais que a gente já tenha experiência, vai lá na farmácia, já sabe comprar aquele, mas assim, sempre a gente está indicando passar para o médico, um especialista, ele que vai ter que indicar a dosagem e o porquê, né? E cada medicamento tem a sua função, então não é porque serviu para a vizinha que vai servir para mim, porque o meu organismo é diferente do organismo da vizinha, né? Então isso, a automedicação é prejudicial. Agora, mas não existe, ou é mito isso, que para alguns medicamentos o álcool potencializa e para outros ele corta o efeito, ou não existe? Não, existe. Por exemplo, o álcool é uma substância que ela é depressora do sistema nervoso central, né? Então a pessoa, embora fique aquele primeiro momento, a pessoa fique mais alegre, se sentindo mais desinibida, na verdade ele está provocando uma inibição da atividade mental, né? Então ele diminui a capacidade do cérebro, né? É mais ou menos isso que acontece. Okay. Se a pessoa toma com um medicamento que tem mais ou menos a mesma ação, então isso potencializa, né? O efeito se soma. Agora, muitas vezes o álcool aumenta a eliminação de outras substâncias no organismo. Okay. Então, aí por isso que a gente fala que corta o efeito. Corta o efeito por quê? Porque o álcool acelera aquela outra substância, aquele outro medicamento a ser eliminado mais rapidamente. Okay. Agora, voltando assim à intoxicação por medicamento, assim, por que a pessoa, o que acontece? Ela perde a respiração, ela vai desmaiar, ela vai vomitar? O que acontece com o organismo dela quando existe uma dose elevada de medicação?
Não, então, aí isso Quais vai são os órgãos que afetam? vai depender do tipo de medicamento. Então, assim, um medicamento que é depressor, um medicamento que é estimulante, cada um ele vai, cada medicamento, cada classe de medicamentos vai agir de uma certa forma. Então, por exemplo, para algumas situações, você pode ter uma diminuição do batimento cardíaco, uma diminuição da velocidade, da frequência de respiração, né? Então, a pessoa pode morrer porque o coração para de bater, porque a respiração ela para, a quantidade de ar que é introduzido no organismo é muito pequena. Então, é o que a gente chama de parada cardíaca, parada respiratória. Ok. A pessoa vai ficando lento até ela não ter mais a circulação de sangue no organismo. E a gente pode ter um outro tipo de efeito. A gente pode ter, por exemplo, uma taquicardia. Então, o coração começa a bater muito rápido até o momento que ele infarta, que ele não consegue suportar a velocidade e aquela intensidade de pressão muscular, né? Independente do final, que sempre pode acontecer a morte, as pessoas vão se sentir mal com essa mudança, né, no organismo. Muitas vezes o organismo, até para se defender da intoxicação, o vômito é na tentativa de realmente parar a absorção, de colocar aquilo para fora. Então, pode acontecer em muitas situações também. Mas vai variar de medicamento para medicamento. Doutora, a gente sabe que o nosso organismo não precisa de álcool. Isso é uma constatação, não precisa de álcool, enfim. Mas a gente quer incentivar né? Agora, a pessoa, assim, toma um remédio. Ah, tá, não vai tomar álcool com um remédio que vai fazer mal. Mas, assim, tem aquela pergunta, mas depois de quanto tempo, né? Depois de quanto tempo? Tomei o remédio, depois de quanto tempo, né? Então, é assim, quando estiver tomando o remédio tem uma frequência. Você vai tomar 2 vezes por De 8 dia. em 8 horas. Então, exatamente, de 8 em 8 horas ou de 12 em 12 horas. Então, durante o período em que a pessoa está tomando o medicamento, ela não pode ingerir álcool. Ou seja, são 5 dias, são 10 dias, não pode ingerir durante esse período. Porque qualquer ingestão de álcool vai afetar a concentração do organismo nesse medicamento e o efeito do tratamento vai ser prejudicado. Tem nada de pensar, então, tomei o remédio 3 horas atrás, então agora eu vou tomar isso. Não pode. Existe. Doutora, vamos lá para Laurentino, Santa Catarina. O povo já está participando. É a Rosa de Andrade Masson. Dona Rosa, um beijo no seu coração. Obrigado por ter participado, viu? A Dona Rosa, lá de Laurentino, Santa Catarina, quer saber se aquela fumaça que a gente encontra nos shows, doutora, é prejudicial à saúde, né? A nossa amiga Rosa. Olha, é difícil falar, né? Porque, na verdade, assim, ela não seria uma fumaça prejudicial. Mas quando você está num ambiente fechado, aquela fumaça está ocupando o lugar do oxigênio. E por mais que as pessoas falem que aquela fumaça não é prejudicial para o organismo, a pessoa que está respirando aquela fumaça, ela sente ardor na garganta, assim. Não é tão intenso quanto aquilo que a gente tem visto, né, na televisão, nos noticiários hoje em dia, mas ela é uma fumaça que ela provoca alguma irritação, sim. Né? Ela é mais levinha, mais tranquilo de você reagir, mas ela diminui a quantidade de oxigênio no ambiente e provoca uma irritação. Olha, deixa eu aproveitar e responder a pergunta aí da nossa amiga Ellen Ribeiro, de Niterói, Rio de Janeiro. Um beijo, dona Ellen. Ela falou assim, Frei Rinaldo, sua bênção, Deus abençoe. Ela falou assim, o incenso da missa, né? O incenso da missa, ela perguntou aqui. Quando estou assistindo a missa, o padre, seu ajudante, né? O turíbulo, que tem aquela fumacinha, que é o incenso, enfim. E às vezes, assim, aquela fumaça, aquele perfume é forte, assim, que eu tenho que sair da igreja, né? Aquela fumaça é tóxica? Não é tóxica. Ela pode, assim, é um perfume, né? É um bálsamo, um incenso, mas, assim, aquela questão, a igreja também precisa estar ventilada, né? Para não sofrer as consequências, né? Entendeu? Né? E uma coisa, alergia e intoxicação são coisas diferentes, né, doutora? São coisas diferentes. A alergia, na verdade, é uma resposta do organismo que se expõe a uma substância e na segunda exposição é que ele vai reagir, né? Na verdade, a alergia, ela não depende da dose, ela depende de uma exposição prévia, né? Uma exposição anterior. E no caso da intoxicação, não. A intoxicação a gente está falando de uma dose e de um aumento de dose, ou seja, uma dosagem elevada. Né? Então... Doutora, vamos lá para Francisco Morato, São Paulo. É a nossa amiga Cássia Matos da Silva. Cássia, um beijo no seu coração. Muito obrigado por estar conosco.
Ela é cabeleireira, então parabéns aí a todos os cabeleireiros desse país afora. Ela gostaria de saber o uso constante de produtos para escova progressiva, enfim, pintura de cabelo, enfim, podem trazer prejuízos futuros? Tenho contato com tais produtos diariamente pelas mãos. Pergunta a nossa amiga Cássia, perguntando justamente assim a realidade dos cabeleireiros, doutora. Olha, Cássia, vou te dizer uma coisa, a sua pergunta foi excelente, porque ninguém se preocupa com esse aspecto. Nós estamos, inclusive, agora iniciando, possivelmente na faculdade, na PUC, aqui de Campinas, um trabalho para tratar desse assunto sob dois aspectos. O do cabeleireiro, né, do profissional de beleza que está em contato com esses produtos e da pessoa, do cliente que se submete aos tratamentos e que também está exposto. Então, diariamente, o profissional, ele corre o maior risco, sim, né, principalmente nos casos de escova progressiva, que tem formol, ou dos compostos de tintura de cabelo que tem amônia, porque respirar isso é um dano para o organismo. O que acontece é que você está usando numa dosagem pequena, porém exposta todos os dias. Então, o que vai acontecer? Durante o dia não vai te acontecer nada, você não vai sentir, mas ao longo dos anos, né, isso pode acarretar num dano. Então, a gente está começando um estudo mais aprofundado para ver quais são as medidas de segurança para que os profissionais não tenham esse tipo de problema. Né? E você pode começar sempre usando luva a máscara de tecido, ela não vai impedir o vapor, né? Ela impede muito a passagem de partícula, mas não de vapor. Mas ela ameniza um pouquinho. Então, assim, tá num lugar arejado, ter ventilação boa, entendeu? Para não se expor muito. Agora, esse dano no nossa respiração ou vai também esse cheiro, esse odor, enfim, essa inalação, vai afetar algum outro tecido em nosso... Então, eu acho que o fígado é o órgão que é mais afetado, né? Mas a gente tem, assim, no caso do formol, por exemplo, a gente tem muitos trabalhos que relatam danos no fígado, danos no rim, a própria alergia acontece para muitas pessoas que estão em contato com o formol, né? A Anvisa diminuiu bastante a concentração de formol que é permitido para se fazer uma escova progressiva. Como vocês podem ver, por exemplo, eu não uso esse artifício, né? Não faço escova, por quê? Porque eu sei que é um risco tanto para quem se submete ao tratamento, ao procedimento, como para quem está aplicando também. Esse é o Vida e Saúde, hoje falando sobre intoxicação. Quantas perguntas, estamos aprendendo, mas dá tempo ainda para a sua pergunta. Você tem a sua dúvida, eu sei que você está com dúvida aí, tem filho pequeno, tem produtos de limpeza em casa, enfim, vá fazendo, vai colocando também o seu testemunho aqui, vai tirando a sua dúvida sobre qualquer medicamento. Por isso que nós estamos aqui, para hoje prestar esse serviço de utilidade pública sobre intoxicação. Vou ter que chamar mais um intervalo, mas na sequência temos muito mais informação para você nesse Vida e Saúde que volta já só para você. Um gás lacrimogêneo e o efeito dele ainda permanece irritando os seus olhos, ardendo sua pele por mais de algumas horas, procure um médico. Vá até um centro e passe por um médico.